E aí passou esse dia, eu estava grávida, né, como eu já falei. Hoje percebo muitas coisas, né? Passei a minha gestação quase toda sozinha. Eu não me lembro, acho que eu me lembro dele ter ido em uma consulta de pré-natal comigo. Ele não caía. Mesmo quando ele estava na cidade, não tinha desculpa. Então eu ia sozinha, eu falo que até era engraçado, assim, eu chegava na sala do consultório do obstetra e eu ficava coçando, assim, a testa, as pessoas verem aliança no meu dedo, porque todo mundo ficava me olhando. Eu tinha casais ali, e eu sozinha, e eu, meu Deus, eu tinha muito medo das pessoas. Eu tinha questão, né, com valores bem rígidos, eu tinha muito medo das pessoas acharem que eu era mãe sozinha. Eu era sozinha, mas eu não percebia, eu tinha casado no papel. E aí eu coçava, assim, pra mostrar a aliança, das pessoas verem que eu tinha uma aliança de casamento. Mas passei a gestação, assim, sozinha, e paguei as despesas todas sozinha, como eu comentei lá atrás, da questão do salário, né, ele nunca tinha dinheiro, também porque ele tinha que mandar dinheiro para a mãe dele, né, a mãe é outra questão também que eu vou abordar. Ele disse que tinha que mandar dinheiro para a mãe, ele não tinha a casa da mãe dele, então ele nunca tinha dinheiro. Então todo o enxoval eu fiz com o meu dinheiro, fiz sozinha, ele nunca me ajudou em nada. Desde o começo, nesse casamento, eu até brinco hoje que a gente tinha um casamento a três. Não eram, era eu, ele e a mãe. A mãe dele sempre esteve no meio do nosso casamento, apesar de, na maioria das vezes, ela não estar morando perto da gente, né? Ela morava no interior do Paraná, mas ela estava sempre ali. Então, assim, desde de manhã ela já mandava mensagem, ela já ligava desde as 6 da manhã, e durante todo o dia ele tinha que contar um relatório para ela de onde nós estávamos, onde ele estava, onde eu estava, o que nós estávamos fazendo, que dinheiro nós estávamos gastando, enfim. Então ela tinha que saber de tudo e ela palpitava em tudo, absolutamente tudo. Ela era uma pessoa extremamente desagradável comigo, muito desagradável, ela fazia questão, ela ajudou ele no início, quando eu fui visitá-la a primeira vez, ela ajudou ele a dizer que às vezes eram loucas, que às vezes eram surtadas, então ela tá falando também que é verdade, né? Mas sempre uma pessoa assim, nenhuma mulher era suficiente pro filho dela, ele era aquele filhinho da mamãe, sabe, o caçula, sempre todo mundo passava a mão na cabeça dele, principalmente ela, então tudo que ele fazia estava correto, e ela sempre ali participando do casamento, sempre tinha que saber de tudo, tinha que dar palpite em tudo, à noite também ele tinha que ligar para ela e falar tudo que ele tinha feito, no que tinha gastado dinheiro, para quê, quando, aí ela brigava, se ela não concordava, era uma coisa assim, absurda e doentia, né, eu falava isso pra ele. Mas enfim, né, ele não punha limite. Outra coisa que ele fazia, né, muito, que ele fez muito durante o casamento, foi usar de manipulação para desviar o foco dos erros dele. Né? Então, um exemplo disso, ele viajava muito, né, como eu falei, não sei se ele viajou, mas nesse início ele ainda tinha um emprego lá formal. Na época, eu estava grávida de 5 meses, se eu não me engano, do meu filho, e eu convenci ele a me deixar, liguei para o meu obstetra que estava tudo bem, que eu podia, convenci ele a me deixar viajar com ele, fazer uma viagem com ele. Que ele sempre dizia que não, enfim. E nesse dia eu convenci, eu me senti muito sozinho, convenci ele. E ele tinha uma questão nessa época, hoje eu entendo por quê, eu tinha raiva dela, mas hoje eu entendo por quê, ele tinha uma questão com a ex dele, que foi a que ele abandonou para ficar comigo. Hoje eu sei disso, naquela época eu não sabia. Ele me disse que já estavam separados, não estavam. Quando ele me procurou, ele estava com ela. A mãe dele sabia, eu não sabia. Ele mentiu para mim, obviamente que eu não ia ficar com ele se ele estivesse com outra pessoa. Né? Mas até então eu não sabia disso. Então eu tinha muita raiva dela, porque ele dizia pra mim, ele fazia um jogo com as duas. Né? Ele dizia pra mim que ela ficava correndo atrás dele, que ela não aceitava o fim do relacionamento deles. E pra ela ele dizia, isso também eu descobri depois, não sabia, ele dizia pra ela que ele não me amava, que ele só estava comigo porque eu estava grávida, que ele queria voltar com ela. Era um jogo que ele fazia ali pra manter ela naquele ciclo ainda, né? Porque o abusador tem essa necessidade de bajulação, se alguém ali bajulando ele. Né? Então ele não queria que ela saísse de vez. Né? Hoje eu entendo isso. Na época eu tinha muita raiva dela e ela de mim. Né? Eles ficavam jogando uma contra a outra. E se divertia com isso. E nesse dia, foi um dia anterior da viagem, eu estava arrumando as coisas, estava feliz, que o obstetra tinha me liberado para viajar. Ela telefonou que eles tinham um filho juntos. Ele mentia para ela, ele era um pai totalmente ausente, mas ele mentia para ela que eu não deixava ele falar com o filho. O que hoje, na minha opinião, só mostra o caráter dele. Eu acho que um homem que tem caráter, ele não vai nunca aceitar que uma mulher não permita que ele fale. Mas ele dizia para ela que eu não permitia. E isso também fazia com que ela ficasse com raiva de mim, claro.